Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta terça-feira, dia 23 de junho, está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Passam de 30 médicos anestesiologistas infectados por Covid e profissionais denunciam falta de equipamentos e até de remédios para entubar os pacientes. Pronto atendimento de São Pedro, em Vitória, passa a contar com 20 leitos de campanha para pacientes com o novo coronavírus. 2 deputados capixabas estão internados com Covid-19. Sindicato que representa instituições de ensino vai entrar na justiça contra a lei que prevê desconto de até 30% das mensalidades durante a pandemia. Santa Casa de Cachoeiro está com estoque de sangue abaixo do ideal e precisa com urgência de doadores. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. O Link Espírito Santo já está no ar. O novo coronavírus já matou 16 trabalhadores da saúde e mais de 6 mil foram infectados pelo vírus aqui no Espírito Santo. São médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na linha de frente no combate à doença. E é exatamente por isso que eles estão mais expostos ao vírus. Uma técnica de enfermagem do norte do estado é a mais nova vítima da Covid-19 entre esses profissionais. Valquíria tinha 32 anos. Ela trabalhava na UTI do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, no norte do estado. A técnica de enfermagem recebeu o resultado positivo para a Covid-19 na sexta-feira. No sábado, deu entrada em estado grave no Hospital São Marcos, em Nova Venécia, onde morava. Ela teve 3 paradas cardíacas e não resistiu. Entre os 16 primeiros profissionais de saúde que morreram por causa da doença, Valquíria é a mais jovem. O médico anestesiologista Vinícius Barbosa Santos também faz parte desse grupo de profissionais da saúde que perderam a vida para o novo coronavírus. Ele tinha 44 anos e morreu na semana passada, após 8 dias internado em um hospital da Grande Vitória. O presidente da Cooperativa de Anestesiologia do Espírito Santo era amigo de Vinícius e conta como tudo aconteceu. Um colega que tinha suas patologias, uma obesidade, com hipertensão, mas um cara muito jovem, 44 anos, né? Ele começou a passar mal num dia, foi transferido, passa mal, foi atendido, e aí na quarta-feira ele deu entrada no hospital, foi para a UTI, e uma semana depois veio a óbito. O André também é anestesiologista e conhecia Vinícius de longa data. Ele diz que o médico trabalhava com medo. As pessoas têm nos chamado de heróis e a gente agradece. As pessoas têm batido palma, a gente acha isso bonito. Mas nós não temos superpoderes. Na verdade, a gente precisa de ajuda. O Vinícius, assim como nós, ele tinha medo. Ele tinha receio de ficar doente. Ele passou por todos os estágios de qualquer pessoa doente que venha a ter tido o mesmo desfecho, ele passou pelos mesmos estágios. A categoria dos anestesiologistas é uma das mais afetadas pelo novo coronavírus. O presidente da entidade relata que dos cerca de 300 profissionais associados à cooperativa, ao menos 32 já foram infectados. São eles os profissionais responsáveis por entubar os pacientes em estado grave nas UTIs. Outro fator que contribui para a contaminação desses profissionais é a falta de medicamentos adequados para intubação de pacientes graves com a Covid-19. Esse desabastecimento acontece em todo o país, tanto na rede pública quanto na privada. E enquanto essa situação não é resolvida, esses profissionais continuam expostos. Quando você vai fazer uma intubação, você precisa de medicamentos específicos para fazer uma sequência rápida para diminuir a aerolização. Quando você faz esses medicamentos corretos, você tem a menor chance do paciente ter problema, ter demora na hora da intubação, como também aerolizar, quer dizer, passar para as pessoas que estão no ambiente. Não tendo essa medicação, o que acontece? Você vai ter maior dificuldade de intubação e está difícil conseguir no mercado. Nas redes sociais, o André gravou um vídeo de homenagem a um amigo e colega de profissão. Vinícius poderia estar vivo se todos tivessem feito adequadamente seus trabalhos? A resposta é sim, poderia. O profissional questiona o que cada um tem feito para evitar mortes, como a de Vinícius, Valquíria
e tantos outros mortos pela Covid-19 no Espírito Santo. Você está se cuidando? Está seguindo todas as recomendações de proteção? Será que você está ajudando a terminar a pandemia ou você está ajudando a manter a pandemia? Você tem banalizado essa doença? Você tem encorajado, mesmo que indiretamente, que pessoas do grupo de risco venham a se expor? Você tem contribuído de alguma forma para a disseminação de fake news sobre esse assunto? Será que você não contribuiu, então, mesmo em algum grau, mesmo que indiretamente, para a morte de Vinícius? Penso que não saberemos essas respostas, mas isso não importa. A ideia não é procurar culpados, não adianta punir ou repreender, a ideia é melhorar. Podemos parar com desculpas e assumir de vez que poderia ser com qualquer pessoa, pois somos todos Vinícius Barbosa. Pois é, o Dr. André está lançando uma campanha, o vídeo completo está lá no nosso site, o cinoticias.com.br, e lembrando que ainda hoje nós vamos atualizar aqui todos os dados do painel Covid, que esses dados foram atualizados pela CESA agora há pouco, e ainda nessa edição do link a gente traz os dados para vocês. A deputada estadual Raquel Lessa está internada em um hospital particular de Colatina com o novo coronavírus. Segundo a assessoria de imprensa da deputada, ela testou positivo na semana passada e estava em isolamento na casa dela em São Gabriel da Palha. De acordo com as redes sociais da Assembleia Legislativa, o deputado Renzo Vasconcelos também está internado com a Covid. Já estão recebendo pacientes os leitos de campanha montados no pronto atendimento de São Pedro, aqui em Vitória. Os 20 leitos vão atender a pacientes que precisam ficar em observação na unidade de pronto atendimento. Desde ontem, que já tem paciente internado nessa estrutura, como eu disse, são 20 leitos de retaguarda, leitos estes que são de campanha. E quantos pacientes estão lá neste momento? Neste momento são 7 pacientes internados. São pacientes graves? Não, são pacientes estáveis que vão ser monitorados e assistidos nesses leitos. Caso a situação dos pacientes se complique, eles terão acesso mais rápido a equipamentos importantes como respiradores. Lá conta com um ambiente climatizado, banheiro, respirador, desfibrilador, computador para fazer o monitoramento e acompanhamento desses pacientes. O PA conta a partir de agora com 37 leitos. 28 são voltados exclusivamente para pacientes com o novo coronavírus. A seguir aqui no link, lei que prevê desconto em mensalidades escolares é questionada na Justiça pelo sindicato que representa as instituições de ensino. E ainda em Colatina, queda nas vendas do comércio varejista por causa da crise provocada pelo novo coronavírus. O link Espírito Santo volta já. Nas últimas 24 horas foram registrados aqui no estado mais 45 mortes pela Covid-19. Mais uma vez a gente recebe o Álvaro Guareschi para analisar os números do painel Covid de hoje. Boa noite para você, Álvaro. Ei, Adriana, boa noite Fabiano, boa noite Álvaro. Pessoal de casa. Pois é, os dados acabaram de ser divulgados, nós vamos juntos analisá-los a partir de agora. Olha só, ontem eram 36.147 casos confirmados de Covid-19, hoje 37.225. Fomos então aí para 1.078 casos nas últimas 24 horas, casos confirmados do novo coronavírus. Vamos avançar para o painel? Olha só, então, Vila Velha aparecendo na frente desde ontem, né, quando ultrapassou a Serra, com 6.185 casos confirmados. Depois, Serra com 6.183, muito próximos números, né? Vitória, 6.164, Cariacica 4.319 e aí Cachoeiro, Colatina e Linhares a gente analisa no gráfico a seguir, porque a gente está comparando as praças do interior do estado. Quem aparece na frente aqui na definição dos bairros, ainda Jardim Camburi em Vitória, depois Praia da Costa em Vila Velha, Itapuã em Vila Velha, Jardim da Penha em Vitória, Praia de Itaparica em Vila Velha, em Vitória na Praia do Canto, depois aparece Felrosa na Serra, Colhã de Laranjeiras na Serra. A nossa taxa de letalidade, olha só, 3,85% e já são 21.421
curados, né? Mais da metade. Álvaro, nesse ranking geral que a gente tem aí, né, dos casos de coronavírus, é algo que a gente já tem comentado sempre, a gente observa que especialmente os municípios, aliás os bairros, perdão, que tem o maior número de casos, estão em regiões de praia, né? Praia da Costa, Praia de Cambori, né? Ali tem o bairro Jardim Cambori, Itapuã, Jardim da Penha, também pega uma área de praia, né? Praia de Itapuã e a Praia do Canto, que também tem litoral ali. Ou seja, a gente tem mostrado aqui no link constantemente, isso todos os dias quase, como as praias têm ficado lotadas, especialmente nos finais de semana. E a gente vê o reflexo, né? A gente tem comentado insistentemente isso aqui no programa, né? Aqui no Link Espírito Santo. As pessoas não estão respeitando o isolamento, estão indo para a praia, a gente pode com certeza estar contribuindo para esse crescimento. Mais do que definição de bairros de praia, eu diria que bairros de classe média alta, a gente também já fez algumas reportagens aqui mostrando isso, e a gente vê que essa situação se inverte lá no quadro de mortes, né? As mortes estão concentradas fora desses locais de classe média alta. Só lembrando que quando a Covid chegou no Brasil, chegou de pessoas que viajavam para o exterior, a turismo, muitas vezes, e traziam, então, essa tendência já era observada de que os bairros de classe média alta teriam uma disseminação mais rápida por realmente serem os focos. O secretário Nésio Fernandes, ele até falou sobre esse assunto, ele disse o seguinte, que nós tivemos aqui em Vitória o crescimento dos casos na periferia, mas que de algumas semanas para cá, os casos nos bairros, em áreas mais nobres, os casos voltaram a subir e por isso até que os leitos de UTI nos hospitais particulares aqui de Vitória tinham chegado a a um índice de ocupação extremamente preocupante, porque esses pacientes, né, pessoas que são de classe média alta, os casos voltaram a subir nesses bairros. Exatamente, já não é a primeira vez que os hospitais particulares tinham esse aumento no número de leitos ocupados em relação aos hospitais públicos. Começou nos bairros de classe média alta, depois foi para a periferia e agora os casos voltaram a crescer nos bairros de classe média alta aqui de Vitória. Exato. Vamos seguir então para o próximo gráfico. Como eu falei, a gente analisa agora o interior do estado. Cachoeiro de Itapemirim, 1.310 casos, Colatina, 1.191, Linhares, 1.164 e São Mateus, 504 casos confirmados de Covid-19. A taxa de letalidade nessas cidades juntas é um pouquinho mais baixo que a do Espírito Santo inteiro, mas a gente não tem como comparar muito a correlação entre essas cidades. A gente traz esses números para vocês, já que a gente chama elas aqui de capitais regionais, né, que são cidades polos do interior do estado. Vamos avançar? Olha só, 45 óbitos em 24 horas, são agora 1.432 mortos desde o início da pandemia. Ontem, lembrando, nós batemos recorde de mortes, né? Então, hoje é um número bem alto, mas ainda não superamos o recorde, ainda bem. E só lembrando que, de acordo com as previsões dos pesquisadores da UFES, a gente pode fechar ainda o mês de junho com 2.000 mortes aqui no estado por Covid-19. Nós temos aí mais 7, 8 dias pela frente e, de acordo com os pesquisadores, a gente deve bater, infelizmente, essa marca. É triste. Ontem, só lembrando, ontem foram 59 óbitos, não é isso? Em 24 horas. Hoje, então, nas últimas 24 horas, 45 óbitos, né? Vamos avançar para o painel? Olha só, Serra, como nós dissemos, então, 202 óbitos. 282, não é isso? Isso, perdão, 282. Depois aqui Vila Velha com 244, Vitória 221 óbitos, Cariacica 217 óbitos, aí aparecem Cachoeiro de Itapemirim, Viana e Guarapari, só Cachoeiro de Itapemirim fora da região da Grande Vitória. Aqui em cima vocês estão vendo, ó, confirmados de óbitos, é porque o painel ele demora um pouquinho para atualizar os dados gerais para consolidar, mas ele já mostra para a gente qual foi o lançamento do dia. Então daqui a pouquinho, daqui uns 10, 15 minutos, se você entrar lá em coronavírus.es.gov.br, você vai conseguir ver esse painel mais consolidado. Tem essa inconsistência aqui, mas eu acredito que seja só pela internet mesmo. Como eu disse, os dados foram publicados 5 minutos antes do jornal entrar no ar. Vamos avançar? Cachoeiro de Itapemirim, olha só, 49 mortes, Linhares 26, Colatina 25 e São Mateus 14 mortes. Essas 4 cidades juntas têm aí 114 mortes confirmadas. Chama a atenção o bairro de Interlagos, em Linhares, com 4 mortes. Vamos avançar?
Esse é o painel de profissionais da saúde, um óbito a mais do que ontem, olha só, 17 mortos. A gente até falou na reportagem do Rodrigo, 16 profissionais da saúde haviam perdido a vida, né, tinham morrido, mas é porque os números ainda não tinham sido atualizados pela SES. Então agora a gente teve atualização, ontem eram 16 mortes de profissionais da saúde, hoje são 17. Esse dado acabou, né, de ser atualizado para a gente. 6.723 casos confirmados do novo coronavírus em profissionais da saúde. Vamos avançar? Painel de isolamento social, 45% do estado do Espírito Santo respeitou isolamento social ontem. Águia Branca, a cidade que mais respeitou isolamento social, 67%. Isso significa que nenhuma das cidades aqui do estado atingiram o índice desejável de 70%. Bom Jesus do Norte, olha só, 37% de isolamento social. 30 pontos percentuais abaixo de Águia Branca, né? Olha só. É muito baixo, né? Bom Jesus do Norte realmente está impressionando aí com esse número negativo, né? Muito ruim. Exatamente. 37% de isolamento apenas. Fundão, a cidade da região metropolitana que mais respeitou o isolamento social, e a Serra a gente já tem acompanhado há alguns dias aparecendo aqui como um município que menos tem respeitado o isolamento social. 10 pontos percentuais de diferença aqui, ó, entre Serra e Fundão. Lembrando que o Estado espera que as pessoas respeitem pelo menos 55% de isolamento social, mas o desejável é 70%. A gente não tem conseguido bater essa marca. A gente atualizou para vocês o painel, mas eu tenho falado durante a semana que a SESA não está mais atualizando no mesmo tempo o número de leitos, né? E eu estou aqui sempre com o celular tentando acompanhar se tem essa atualização. Você tem só os números de ontem? A gente só tem os números de ontem, que foram publicados às 8h12, portanto, na hora que o jornal já tinha saído no ar. Vou atualizar para vocês os números de ontem. UTIs ocupadas em todo o estado, 81,72%. Leitos totais aqui do estado, 75,98%. Na região metropolitana, quase 85% de taxa de ocupação em UTIs e cerca de 80% quase de leitos ocupados totais, né, somando enfermarias e leitos de UTI aqui na região metropolitana. Talvez esse atraso, Álvaro, ele possa até ser justificado pela decisão da Justiça de que a SESA teria que detalhar melhor os números de ocupação de leitos de UTI e também de enfermaria. Então pode ser que esse atraso seja por conta disso, porque agora eles precisam ser detalhados, né? Exatamente. Precisa falar quantos pacientes estão na UTI, quantos pacientes estão na enfermaria, tanto aqui na Grande Vitória quanto no interior do estado. Então, assim, isso pode justificar esse atraso, mas de qualquer forma a gente traz o número do dia anterior para que as pessoas possam entender qual é a atual situação que a gente vive. Exatamente, é isso, eu volto amanhã, boa noite para todo mundo. Obrigada, Álvaro, até amanhã. Até amanhã, boa noite, Álvaro. Entrou em vigor hoje a lei que prevê desconto nas mensalidades escolares de até 30% por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas o sindicato que representa as instituições diz que a lei é inconstitucional e vai entrar com uma ação na Justiça. A lei que determina descontos de até 30% nas mensalidades de instituições particulares de ensino durante a pandemia do novo coronavírus entrou em vigor nesta terça-feira e pode beneficiar aproximadamente 200 mil estudantes no estado, sendo 120 mil da educação básica e 80 mil do ensino superior. Como o governador Renato Casagrande não se manifestou sobre o tema, coube ao presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, promulgar a lei. Mas para o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, a medida é inconstitucional. O Sinep vai tentar barrar na Justiça a concessão dos descontos das mensalidades escolares. Na Constituição Federal, ela diz que o direito civil é competência da União. Na Constituição do Estado, ele já tem um artigo dizendo que aquilo que está previsto na Constituição Federal proíbe-se a Constituição estadual, né? Como se fosse possível ser diferente disso. Então, nós acreditamos que ao entrar com um mandato, entrar com uma peça dessa, a gente vai ter a suspensão dos efeitos dessa lei até o julgamento do mérito. O superintendente acredita ainda que a lei pode afetar a relação entre pais e as escolas. Na medida que ela vem, ela cria uma falsa expectativa de que esse desconto possa vigir. E as escolas, se realmente tiverem de cumprir, se nós não conseguimos levantar a sua ação antes,
a gente vai dizer para o pai o seguinte: assim que ela for suspensa, a gente vai ter de voltar a cobrar aquilo que a gente está dando esse desconto. Então você vai ter mais uma vez arranhado esse binômio família e escola, que ele só vive, obviamente, de confiança. A Defensoria Pública Estadual pede que o desconto seja mantido, pois muitas famílias foram afetadas economicamente pela pandemia. A instituição optou, através de um debate e de um trabalho feito pelos núcleos da infância e de direitos humanos, por ingressar com ações judiciais para discutir questões ligadas ao contrato, à onerosidade excessiva, à teoria da imprevisão, de modo que pais e crianças não possam ser de forma alguma prejudicados por conta da pandemia. O que nós temos verificado na Defensoria Pública é que muitas pessoas tiveram redução de sua renda, questões ligadas ao seu trabalho, às suas atividades laborais, e isso pode se refletir na capacidade de custear e de continuar custeando um contrato privado de prestação de serviços. Mas o representante das escolas acredita que, se o desconto for mantido, muitas instituições podem fechar as portas. Com essas aulas remotas, né, que a gente também já está dizendo o tempo todo que não é a aula de EAD, não é uma espécie diferente, quer dizer, eu estou dando a aula de sala de aula na casa do aluno. E, obviamente, isso tem custo. Você imagina que eu tenho uma instituição aí que tinha 4.000 acessos de internet, passou para 26 mil acessos. Isso é só custo que a gente vai levando. Você tem de treinar o pessoal, você tem equipamentos, você tem de atender o aluno, porque está em casa, são diversos. Então tem uma série de coisas dessa aí que afeta o custo da escola, que eles não levaram em conta. E quando acontece isso, é o que vem com a escola, ela não vai aguentar, ainda mais dar esse desconto, então realmente ela vem e ela não tem condição mais de funcionar. E quando isso acontece, também nós estamos falando o tempo todo, provavelmente aí você vai ter o Estado ou o município precisando de dar conta aí, em torno aí de 20 mil a 29 mil alunos, dependendo da quantidade de escola que a gente fecha. E isso aí significa aí mais umas 2.000 salas de aula que o Estado teria de aprontar agora no segundo semestre para absorver esses alunos. Também não levar em conta quando fizeram a lei. O comércio varejista tem registrado queda nas vendas por conta da pandemia da Covid-19. Nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com o Altemar Collen, que tem mais informações pra gente. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso aí, a gente tem sempre falado aqui dos impactos negativos que a pandemia do coronavírus vem causando em vários setores. E nessa reportagem a seguir vamos mostrar a queda nas vendas do comércio varejista. Segundo, inclusive, o colatinense Geraldo Magela, que é presidente da Federação das CDLs aqui do estado, uma situação que ainda pode trazer muitas consequências, inclusive para o setor público. Não só as medidas de restrições adotadas para o funcionamento do comércio devido à pandemia do coronavírus têm causado queda nas vendas em vários setores. A incerteza no futuro econômico também tem feito com que as pessoas gastem menos. Na semana passada, um levantamento do IBGE, o Instituto de Geografia e Estatística, mostrou um retrocesso nas vendas do setor varejista, a maior queda nos últimos 20 anos no Espírito Santo. Para Geraldo Magela, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, esse é, infelizmente, o atual cenário obscuro para os empresários do setor. Você encerrar uma atividade comercial durante esses últimos 3 meses, claro que reflete, porque o estoque do comércio ele tem suficiente para 2, 3 meses, até 6 meses. A indústria não vai vender. O consumidor muda o comportamento, então, sem dúvida alguma, esses números que foram apresentados, eu acho que ele vai se manter, talvez até piorem, né? Porque
os recursos financeiros estão esgotando, as reservas financeiras, né? Ou seja pessoal, ou seja privado, ou seja público. Ela acaba, não tem jeito. Geraldo é colatinense e também empresário do setor de vestuário em Colatina. Segundo o levantamento do IBGE, junto com outros segmentos, esse também tem sido mais atingido nessa pandemia. Uma situação que vai atingir outros setores, como a indústria e até o setor público em pouco tempo. As coisas de uso pessoal, roupa, calçado, perfumaria, maquiagem, ela tem um comportamento de consumo natural da vida social de cada um. Essa vida social eu coloco no trabalho e a social de diversão. A de diversão ela é zero, então ninguém está saindo para nenhuma festa, não se faz nenhum aniversário, não se pode ir talvez em uma missa, não tem as grandes viagens, os feriados prolongados, então isso está praticamente muito grave. Esse setor, eu acredito que está vendendo hoje 40% do que se venderia normalmente. Quando retomada tiver, a indústria, até ela chegar os pedidos nela e até normalizar, que eu não acredito que se normalizem nos próximos 6 meses ou mais, a indústria vai refletir e ela vai ter que tomar decisão, ela vai ter que demitir, vai ter que fechar. E aí lá na outra ponta, o setor público, sem dúvida alguma. Nós vimos ontem na reportagem, mais de 70% das prefeituras e estados utilizam o dinheiro para pagamento de pessoal. Vai faltar dinheiro. A situação curiosa diante desse cenário é que tem setores que mantiveram seus patamares de vendas e outros até cresceram com a pandemia. A gente percebe facilmente o crescimento com crescimento de vendas de acessórios e celulares. Porque todo mundo passou a ter que aprender a lidar com esse tipo de pagamento. Você vê que o próprio programa do governo dos R$600, ele tinha que usar a plataforma. Então a gente percebe isso em qualquer lugar, acho que no Brasil você percebe as lojas de celulares, de planos, de internet, cresceram. Isso já tem dados que comprovam um crescimento de mais de 25%. E é um setor de comportamental. Do outro lado de comportamento também, como as pessoas passaram a ficar muito em casa, elas começaram a perceber e fazer melhorias na própria casa. Ou seja, equipando, ou seja, reformando, pintando, ampliando. E esse comportamento na federação, junto à CNDL, a gente percebeu que é um consumo também que compromete um pouco a renda desse trabalhador por um período. Porque, por exemplo, ele vai comprar um material de construção, talvez ele vá lá parcelar em 10 vezes para fazer aquela reforma que ele está querendo fazer e fica comprometido. Esse setor, ele chegou próximo de 90%, teve uma queda já em junho, porque você não faz reforma todo mês, né? Você não compra roupa de cama todo mês, e ele começa a ter quedas agora. Então esse segmento de casa, roupa de cama, material de construção, elétrico, celular, eles não sentiram tanto, claro, eu tenho que incluir aí o supermercado, que também teve uma normalidade de consumo até muito mais, porque as pessoas em casa passam a não comer fora, passam a cozinhar em casa, consomem muito mais, então vai para o supermercado. E o de farmácia, que é natural, que nós estamos procurando todos os recursos possíveis que a gente possa encontrar. É realmente um cenário obscuro para o comércio, principalmente para o comércio varejista durante essa pandemia. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória com vocês. Obrigado, Altemar. E agora é hora de falar do nosso canal de interatividade. Aqui no link a gente lembra que você pode participar comentando sobre qualquer assunto do jornal de hoje. E nós também queremos saber como está chegando o sinal da Record News aí na sua cidade. E também o sinal dos nossos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4, que transmitem as videoaulas da rede estadual. Mande para a gente então a sua mensagem dizendo como está chegando o sinal para o nosso WhatsApp, o DDD é 27 e o número 999276943, 27 999276943. Vale lembrar também que para assistir aos multicanais, basta fazer a atualização automática dos canais da sua TV. Além da TV aberta no canal 8.1, a Record News e os multicanais também estão disponíveis por streaming no computador e no celular no portal sinoticias.com.br. A partir da próxima semana, o Hospital Geral de Linhares, o HGL, vai criar uma ala exclusiva para pacientes com a Covid-19. Quem tem os detalhes para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite, Cláudio.
Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a você que nos acompanha. Exatamente. Para isso ser possível, a unidade de pronto atendimento que fica no bairro Shell, aqui em Linhares, vai concentrar os atendimentos de crianças e adolescentes com até 16 anos de idade. A mudança começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 29. A ala exclusiva para pacientes com o novo coronavírus será criada no Hospital Geral de Linhares, o HGL. Por conta da necessidade de ampliação dos leitos no município de Linhares, a rede hospitalar vai passar por um processo de reestruturação. A unidade Sentinela do bairro Shell, que atendia pacientes suspeitos de Covid-19, agora vai ser destinada ao atendimento emergencial infantil. O que o município está fazendo? Está retornando com o projeto original, que é ter ali naquele espaço a UPA infantil, retirando toda a ala da pediatria do HGL e levando e assim voltando ao passo inicial, que é ter naquele espaço, no bairro Shell, a UPA infantil. Paralelo a isso, a gente está levando também a questão da internação, ou seja, a parte de enfermagem. Não é o projeto final, mas nesse momento, onde o HGL é a unidade de referência no coronavírus, a gente acha mais seguro separar também a parte de internação e também permitir que ali sejam criados 25 leitos. Com isso, o HGL sai de 20 leitos de UTI para coronavírus, para mais 25 leitos de enfermaria, ou seja, totalizando 45 leitos específicos de coronavírus. Além de garantir a ampliação de leitos no Hospital Geral de Linhares, a mudança também é uma forma de proteger as crianças do contato com pacientes positivados para a Covid-19. Nós também estamos dando mais segurança às crianças e às mães, porque vão estar num ambiente mais seguro, num ambiente específico, que é na UPA infantil. Então, é uma forma também de proteger essas crianças, essas mães, esses familiares que transitam pelo HGL. A unidade vai atender crianças de 0 a 16 anos de idade e a transição será feita seguindo todos os cuidados e medidas preventivas. A transição é importante que seja feita com segurança, então todo o processo de higienização da UPA, da UPA infantil está sendo feito, né? Todo o preparo da área de acesso ao HGL também está sendo feito, então vai ser uma entrada individual que também já está sendo preparada, toda a parte de triagem e equipe também, a equipe que vai estar trabalhando, né, no HGL é a mesma equipe que estava atendendo no bairro Shell. De acordo com o secretário municipal de saúde, a previsão é de que até a próxima semana os atendimentos voltem a ser realizados na unidade. Estamos fechando todo o processo ainda durante essa semana. A partir da próxima semana nós já queremos ter o atendimento e aí os meios de comunicação a gente vai estar divulgando a data exata, mas nós queremos intensificar durante a semana para que a partir da próxima semana a UPA infantil já esteja em funcionamento. Agora a gente traz um giro com outros destaques aqui da nossa região. O Hemocentro do Espírito Santo, em parceria com a empresa de mobilidade urbana 99 Pop, custeará a viagem de doadores de sangue às unidades de coleta. A parceria abrange também o Hemocentro de Linhares e vai até o dia 30 de junho. Para ter acesso, o passageiro deve baixar o aplicativo da 99 e inserir o código promocional 2SANGUES. Serão liberados 2 cupons no valor de R$ 30 para corridas de chegada ou saídas da unidade. As doações estão sendo feitas por meio de agendamento através do telefone 3264-6000. Estão abertas as inscrições para o 3º concurso da qualidade do café Conilon. O concurso, que visa incentivar a produção e qualidade do café no município, vai até o dia 31 de agosto. Podem participar os produtores de café da espécie Coffea canephora. A inscrição é gratuita e os interessados podem se inscrever na Secretaria de Agricultura, localizada na Avenida Comendador Rafael, centro de Linhares. O Detran autorizou o retorno das aulas presenciais de curso teórico técnico no Centro de Formação de Condutores e empresas de cursos em todo o estado. As aulas estavam suspensas desde o dia 20 de março e para o retorno as empresas deverão adotar alguns procedimentos de prevenção ao novo coronavírus. Entre as instruções estão o uso de máscara, disponibilização de álcool em gel e o distanciamento mínimo de 2,5 metros entre os alunos nas salas de aula.
E 2 mortes na madrugada desta terça-feira aqui em Linhares elevaram para 26 o número de óbitos pela Covid-19 aqui no município. Os pacientes são um idoso de 98 anos e uma mulher de 57 anos. E em meio à tristeza pelas vítimas da Covid-19, um exemplo de superação de quem passou pela doença. A dona Maria de Souza Prates tem 91 anos e é moradora de Soretama. Ela contraiu o novo coronavírus e vinha sendo acompanhada pela equipe da Secretaria de Saúde do município. A dona Maria chegou a ficar internada em São Mateus, mas recebeu alta nesta segunda-feira e já está em casa com a família no bairro Salvador, em Soretama. Que bom, né? Isso nos alegra muito. Por hoje é só, eu volto à Vitória. Com vocês, Fabiano e Adriana. Até amanhã. Até amanhã, Cláudio. A seguir aqui no link, Banco de Sangue da Santa Casa de Cachoeiro está com estoque bem abaixo do ideal. E vamos falar ainda da live São João Solidário em prol do Hospital Rio Doce, que acontece neste sábado em Linhares. O link volta já. A cidade de São Mateus registrou a 14ª morte por Covid-19 na última segunda-feira, ontem. Por lá, já são quase 500 casos confirmados do novo coronavírus. Quem tem as informações é a Nariane Lopes. Boa noite, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo, a 14ª morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde Estadual. E trata-se de um homem de 81 anos que estava internado no Hospital Roberto Silvares há quase um mês. Já são quase 500 diagnósticos positivos no município. Os casos da doença dobraram em São Mateus em menos de um mês. No início de junho, eram 235. A cidade atualmente já possui mais de 2.300 casos notificados e quase 800 em isolamento domiciliar. A faixa etária de maior incidência é de 30 a 39 anos. O município de Nova Venécia também registrou óbitos. Um homem de 84 anos e uma mulher de 32, profissional da área da saúde. Ambos faleceram neste final de semana. Com os 2 registros, o município acumula 9 óbitos no total desde o início da pandemia. E uma outra morte segue em investigação. Bom, agora a gente muda de assunto. 2 pessoas morreram em um grave acidente na BR-356, que divide os municípios de São Mateus e Jaguaré, no distrito de Nestor Gomes. O carro ficou completamente destruído com o impacto da batida. O casal, que estava numa moto, bateu de frente com o veículo e morreu no local. O motorista do carro apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso e encaminhado para o hospital de Jaguaré com ferimentos leves. E na tarde desta segunda-feira, uma manifestação em prol da permanência da comarca de Jaguaré reuniu centenas de pessoas e mais de 200 carros em uma carreata. Mais de 200 veículos percorreram as principais ruas e avenidas da cidade. A decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo de unificar a comarca de Jaguaré com o município de São Mateus não agradou os advogados que prestam serviços na unidade. Eles consideram a atitude um retrocesso. Essa decisão do tribunal é um verdadeiro retrocesso, uma falta de respeito com todos nós que sempre trabalhamos para que o acesso à justiça chegasse a todos os munícipes. Infelizmente, essa decisão do tribunal não vai afetar somente e de extrema importância que a população, como também todos os funcionários que trabalham no fórum, que depende de seu emprego, vai afetar a todos nós advogados que teremos que se deslocar todos os dias para a comarca de São Mateus para conseguir prestar um serviço de qualidade e que, infelizmente, essa decisão do tribunal estará afetando a todos nós. O tribunal está nos tirando um direito constitucional. Ele está tirando o nosso direito do pleno acesso ao judiciário, tirando de nós o direito de solucionar os nossos conflitos com o nosso próximo, com aquele que a gente precisa de esclarecer de quem é o direito.
O Tribunal de Justiça decidiu fechar cerca de 28 comarcas do interior do estado. Somente este fórum aqui, desembargador Rômulo Finamori, que fica em Jaguaré, serão quase 9.000 processos encaminhados para São Mateus. A população de Jaguaré está inconformada, pois o Fórum de São Mateus fica distante da rodoviária e que para muitas pessoas fica inviável o acesso. Imagina uma pessoa que é assalariada, ela tem que se deslocar, pagar seu transporte público para se deslocar até São Mateus para poder ser ouvido por um juiz, sendo que ela tinha isso dentro da sua própria cidade. Então essas pessoas mais humildes que vão ser as maiores prejudicadas. Então essa briga é para proteger o jurisdicionado, a população mais humilde de Jaguaré. A Constituição Federal, ela defende o direito do cidadão ter o acesso de forma acessível, não apenas ter um acesso, mas de forma acessível. E nessa situação, existem moradores do interior da nossa cidade que terão que percorrer 50 quilômetros aproximadamente para ter esse acesso à justiça. E com certeza, terão dificuldades, porque terão que pegar, às vezes aqueles que não têm carros particulares, terão que ter ônibus disponíveis, terão gastos com alimentação, com combustíveis, com localidade, porque às vezes existem processos que eles arrolam variedade de testemunhas e demoram. No dia chegam o horário de funcionamento do fórum é 6 horas, mas às vezes ultrapassa esse horário. E nós não temos ônibus acessível de São Mateus para Jaguaré nesses horários. Segundo a OAB de São Mateus, a decisão pode gerar um caos na comarca da cidade, que deverá receber cerca de 9.000 processos que estão pendentes no Fórum de Jaguaré. Se o Poder Judiciário de São Mateus já tem uma certa lentidão em julgar os processos, imagina recebendo 9.000 processos de uma só vez. Então a gente entende assim que é um retrocesso você extinguir uma comarca de Jaguaré, encaminhar 9.000 processos para os juízes de São Mateus receberem do dia para a noite, e esse acúmulo de processos vai prejudicar demais a população de São Mateus também. O presidente da OAB do Espírito Santo afirmou que já existe uma ação na seccional da OAB no Conselho Nacional de Justiça, solicitando que a decisão do tribunal seja derrubada. No âmbito do Tribunal de Justiça, nunca nos foi dada a oportunidade de veto e nem de voto. Então, em razão disso, a OAB estadual ingressou com uma ação no CNJ exatamente visando a reversão. Concomitantemente a isso, a ordem tem ido a todos os municípios que foram afetados, incentivando os manifestos democráticos como foi esse daqui hoje. A carreata em Jaguaré percorreu toda a área central da cidade e seguiu no sentido BR-101, passando por Água Limpa, Barra Seca de Ponte Nova e Palmito. Além de Jaguaré, no norte do estado, outras 4 comarcas foram afetadas. Pedro Canário, que será integrada à Conceição da Barra, Montanha, que deverá receber Mucurici, além de Água Doce do Norte, que vai para a comarca de Barra de São Francisco. E por hoje é só, Fabiano e Adriana, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos. Eu volto amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Até amanhã, Nariane. Bom, e a gente volta a falar sobre o nosso canal de interatividade. Mande pra gente como está chegando o sinal da Record News aí na sua casa. E também como está o sinal dos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4, que estão transmitindo as videoaulas da Rede Estadual de Ensino. Você pode mandar a sua mensagem dizendo como está o sinal para o nosso WhatsApp. O DDD é 27 e o número 999276943. Repetindo, 27 999276943. Vale lembrar também que as videoaulas estão ao alcance de todos os 240 mil alunos da rede estadual pelos nossos multicanais. Para sintonizá-los, basta fazer a programação automática no seu televisor. O Banco de Sangue da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim está com estoque bem abaixo do ideal e precisa com urgência de doadores. Quem tem os detalhes pra gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriano, e a todos. Olha, é isso mesmo, hein? Mais uma vez a Santa Casa está fazendo apelo para os doadores. Alguns tipos sanguíneos estão zerados. O Reinaldo é doador há 18 anos e soube que o Banco de Sangue da Santa Casa estava precisando de ajuda e imediatamente veio doar. Nós somos ser humano, filho. Se todas as pessoas pensassem na doação um ao outro, é 100%. Porque tem muitas pessoas que vai lá, não acha que uma doação de sangue
é simples, mas salva muita vida. O Reinaldo está fazendo a parte dele, ajudando o banco de sangue que está com seu estoque muito abaixo do normal. A maior parte dos tipos sanguíneos está assim, com as gavetas vazias. Uma situação que preocupa, pois a Santa Casa de Cachoeiro é referência no tratamento de Covid-19 na região. Está muito crítica, nós estamos com redução de mais de 50% do número de doações. Nosso estoque de todos os tipos está muito baixo. Nós estamos com a nossa capacidade, 1/3 do máximo que podemos, né, de captação e de estoque, e isso é muito preocupante, principalmente os tipos negativos, que só recebem dos negativos mesmo. Segundo a coordenadora, o número de doadores caiu em mais da metade devido à pandemia do novo coronavírus. Muita gente está com medo de vir ao hospital para doar, mas o banco de sangue está tomando todos os cuidados necessários para evitar a contaminação. Nós estamos trabalhando com agendamento de 2 pessoas por vez aqui na sala da coleta. A gente está fazendo a triagem pelo telefone para evitar que as pessoas venham em situações desnecessárias, e também pedimos que as pessoas venham usando máscaras e chegue no setor fazendo a higienização do álcool, né, que a gente tem disponível nas mãos, e que as pessoas que estão em estado gripal ou que tiveram contato com pacientes suspeitos e confirmados do Covid-19, nesse momento não devem vir fazer a doação, a menos que o contato seja há pelo menos 30 dias. Podem doar sangue as pessoas entre 16 e 69 anos que estejam em bom estado de saúde. Já os critérios em casos como medicação, cirurgias ou doenças são avaliados no próprio banco de sangue para saber se deve ou não doar. O procedimento dura em média 30 minutos e a recompensa é saber que o seu gesto ajudou a salvar vidas. Nós temos 2 campanhas nesse mês em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, dia 14 de junho, com o Estrela Futebol Clube, que vai fazer o sorteio de todos os torcedores que vierem doar em nome do Estrela no mês de junho. Vai ser sorteado um kit com vários brindes, né, para esse torcedor que se identificar. Além disso, o aplicativo de transportes, que o Drive Sul está disponibilizando 100% da corrida de ida e volta para os doadores aqui do perímetro urbano de Cachoeiro. Então, quando a pessoa faz o agendamento da doação, nós disponibilizamos um código para que ele insira no aplicativo e tenha essa gratuidade da corrida. Então, nós temos essas 2 campanhas no momento, nos auxiliando na captação de doadores, e a população divulgando, nos ajudando, porque nós dependemos da doação para atender o paciente. O sangue não é substituído por nenhum outro produto. Bom, e só para frisar, gente, por conta da pandemia do novo coronavírus, quem for doar sangue tem que fazer o agendamento com antecipação, ok? O telefone de contato é 0 operadora 28 2101 2123. Bom, a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até 30 de junho. O prazo foi estendido pelo Ministério da Saúde para que a meta de imunização, que é de 90%, seja alcançada em alguns grupos prioritários. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro, muitas gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, crianças entre 6 meses de vida e menores de 6 anos e adultos de 55 a 59 anos, que fazem parte do grupo da terceira e última fase da campanha, ainda precisam ser vacinados. Grupos prioritários de outras etapas da campanha também poderão procurar as unidades básicas de saúde para receber as doses até o final deste mês. Bem, gente, a Secretaria de Saúde reforça que ainda que a vacina contra a gripe não proteja contra a Covid-19, ela pode ajudar no diagnóstico das pessoas com suspeitas de coronavírus. Além disso, a imunização ajuda a reduzir o número de complicações e internações por infecções pelo vírus da gripe. Desde o início da campanha, em 23 de março, mais de 60 mil pessoas já foram imunizadas. A vacinação
vacinação é realizada nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde. Agora, gente, não pode esquecer de levar a caderneta de vacinas e documento de identificação. Os professores também devem apresentar uma declaração de trabalho da instituição em que eles atuam. Bem, Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações e a gente se encontra. Uma boa noite para vocês. Boa noite, obrigado, Samuel. Bom, junho é o mês das tradicionais festas de São João, mas para quem acha que por conta da pandemia não vai ter festa este ano, está enganado. No próximo sábado acontece o São João Solidário, uma live com artistas nacionais em prol do Hospital Rio Doce de Linhares. Tudo será transmitido ao vivo pela TV Sim, no canal 16.1, que faz parte aqui da Rede Sim de Comunicação. Hoje, mais cedo, eu conversei com o idealizador do evento. O São João Solidário é uma live que vai acontecer nesse sábado, dia 27 de junho, às 5h30 da tarde. Vai ser transmitida ao vivo pela TV Sim e pelo canal da Imobiliária Conquista no YouTube. E o objetivo dessa live ele é muito simples, ele é conseguir arrecadar recursos para comprar um aparelho respirador para o Hospital Rio Doce de Linhares. E o nosso objetivo é unir pessoas, né, em favor da vida. Para animar essa live neste sábado, nós trouxemos o cantor capixaba Léo Lima, que é um cantor sertanejo, e também nós temos uma atração nacional, que é o Trio Forrozão, né, que nos seus 30 anos de carreira aí, agora vai contribuir aí com o nosso Hospital Rio Doce de Linhares. Então, neste sábado, às 5h30 da tarde, assista, se conecte no YouTube, youtube.com/Conquista Imobiliária e também na TV Sim, canal 16.1, ao vivo, na região de Linhares, da Grande Vitória, onde que a TV Sim tem o seu sinal disponível. Boa pedida aí para o sábado, né? Bom, e o Link Espírito Santo desta terça-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, e você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora é só acessar sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News, informação para você crescer.